quinto ano, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Bom, gente, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre o petróleo no Brasil, né? E na semana anterior a gente falou sobre a modernização e o crescimento da indústria. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento das cidades. Com esse crescimento da indústria, as cidades também passaram a crescer. Então vamos lá, vamos observar o que está aqui no nosso livro. Com a diversificação da economia brasileira, principalmente a partir da década de 1950, foram criadas novas oportunidades de vida nos centros urbanos. Grande parte das pessoas que viviam no campo migrou para as cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a partir de 1950, houve o crescimento das cidades devido à industrialização também. E aí, conforme isso foi crescendo, as pessoas que moravam no campo vieram para as cidades grandes, em busca de trabalho, em busca de emprego e de uma vida melhor. Só que a gente sabe que, infelizmente, nem todos conseguiram se destacar, né? E aí, outra coisa, as cidades mais populosas do Brasil são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. A gente pode notar que duas dessas cidades já foram capitais do Brasil, né? E uma é a atual capital. Então, a gente pode ver que o polo econômico também está ligado ao polo principal do nosso país. O cotidiano nos grandes centros urbanos não era fácil. Muitos tiveram de morar em regiões afastadas, na periferia das grandes cidades, em morros e à beira de córregos. As moradias eram precárias, sem rede de esgoto, água encanada, luz elétrica. Hoje a gente ainda tem isso. A gente ainda encontra isso nas favelas, né, nas comunidades, nas regiões mais pobres. Por que isso aconteceu também, gente? A pessoa que vinha do campo, ela também não vinha com um estudo e também não tinha escola acessível para todos, como temos hoje em dia, né? A pessoa não tinha estudo, então ela não conseguia muitas vezes crescer. E para crescer tinha altos valores a ser pagos. Então elas não conseguiam receber um salário bom, um salário digno. Só depois que a CLT foi aprovada, isso começou a melhorar, porque hoje o nosso salário mínimo não é nada de maravilhoso, não. Ainda é um salário muito baixo. E as cidades começaram a crescer. A maioria das pessoas que vinham do campo não tinham acesso aos estudos e acabava recebendo baixos salários, trabalhando na construção civil, em serviços temporários ou como vendedores. Apesar do crescimento econômico e da modernização no país, a qualidade de vida das pessoas não melhorou de maneira equivalente para a população. Então, o que aconteceu? Mesmo com o crescimento da cidade, as pessoas que tinham oportunidade de estudo é que tinham mais oportunidade de crescimento. Quem vinha do campo para cá, conforme a gente já tinha falado antes, não tinha muito estudo, então não conseguia crescer de forma significativa, não conseguia receber altos salários, e isso foi fazendo com que elas fossem para as partes mais pobres da cidade. E hoje nós temos a grande periferia. Aqui no Brasil a gente pode ver, a gente é cercado por morros e favelas. Morros e favelas. Por quê? Porque justamente essas pessoas que vinham sem o estudo, eles tinham que morar em algum lugar e acabavam escolhendo essas regiões para morar, porque era mais barato, né? Bom, gente, aqui vocês vão fazer algumas atividades, vocês vão observar o gráfico e vão responder as questões, certo? Eu vou botar para vocês aqui um vídeo para fazer a questão número 2. A questão número 2, a gente vai fazer oralmente. Eu vou pedir para vocês escreverem e na aula online a gente vai colocar em prática, vocês vão falar o que vocês escreveram a respeito disso. Peço que vocês prestem bastante atenção, tá bom? A desigualdade não está só relacionada a diferenças de renda. Por isso, o Centro de Estudos da Metrópole extraiu dados dos censos do IBGE para estudar como se expandiu o acesso à água, luz, esgoto e coleta de lixo nas últimas décadas. Em 1970, havia 3.952 municípios no Brasil. Como era o acesso à eletricidade? O censo mostrava que os municípios com mais de 3/4 das famílias com luz em casa, esses que acenderam no mapa, não passavam de 125, 3% do total. A maioria na região sudeste e alguns no sul.
A situação do abastecimento de água era ainda pior. Água em torneiras para 3/4 das famílias, só nos 24 municípios que piscaram, nem 1% do total. Todos no Sudeste, a região mais rica do país. Esgoto era ainda mais raro. Apenas 2 municípios, Santos e São Caetano, tinham esgoto para 3/4 dos domicílios, ambos no estado de São Paulo. Nesses mapas, a tonalidade das cores varia conforme a quantidade de domicílios em cada município com acesso a determinado serviço. Os tons mais claros indicam os municípios em que mais famílias têm acesso ao serviço. Mais escuros, menos famílias com o serviço. Os pesquisadores do CEM constataram que, de censo para censo, a cobertura foi se expandindo em todas as regiões do Brasil. Veja a energia elétrica. Em 1970, a população com luz em casa se concentrava nos municípios de São Paulo e em alguns do Sul. Nos anos seguintes, até 1980, houve expansão, mas nessa mesma região. Depois de 1980, a cobertura foi chegando a outras partes do centro-sul do país, até que em 1991, a maioria das casas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste já tinha energia elétrica. Se você morasse no interior do Norte ou do Nordeste, aí era ainda quase a mesma escuridão. Lá, as luzes passaram a se acender nos anos 2000, até que, em 2010, a energia chegou praticamente a todo o Brasil, inclusive a municípios distantes dos grandes centros do Norte e do Nordeste. No caso da água, em 1970, a situação era aquela. 24 municípios tinham abastecimento para mais de 3/4 das famílias. A água foi chegando a mais casas, mas até 1980 a melhora ficou concentrada onde o serviço já existia antes, no Sudeste e no Sul, onde mais municípios ficaram mais claros. Em 1991, a cobertura continuou a crescer no Sudeste, chegou à maioria dos municípios e melhorou onde já existia. Nos anos seguintes, a expansão beneficiou o Sul e o Centro-Oeste. O abastecimento no Norte e no Nordeste se aproximou ao de outras regiões só em 2010. Quer dizer, as trajetórias da expansão dos serviços de luz e água são parecidas. Os serviços começaram mais presentes no Sul e no Sudeste e foram se expandindo por ali. O Norte e o Nordeste foram as últimas regiões a receber grandes melhorias. Com o lixo, a história foi semelhante. O censo só começou a levantar informações, nesse caso, em 1991. O serviço estava concentrado no Sul e no Sudeste. A cobertura nas regiões Norte e Nordeste era muito baixa. Durante a década de 90, a expansão beneficiou o Sul e alcançou o Centro-Oeste. Em 2010, a coleta de lixo tornou-se praticamente universal em boa parte do Sudeste, mas ainda muito defasada no Norte e no Nordeste, onde predomina o verde escuro. Já o esgoto, ainda hoje, está longe de se universalizar. O mapa de 1970 mostra que a cobertura era bem menor do que a da água. Você se lembra? Apenas 2 municípios coletavam o esgoto de pelo menos 75% das residências. Até 1980, a cobertura só cresceu de forma mais significativa no Sul e no Sudeste. O serviço se expandiu um pouco no Centro-Oeste em 1991. Até 2000, essas 3 regiões concentraram as poucas melhorias que a rede teve. A rede de esgoto chegou a 2010 cobrindo quase todo o Sudeste. No entanto, no Norte e no Nordeste, praticamente não existia. Serviços de infraestrutura são bens coletivos. O acesso a eles não depende de uma decisão individual, como a que se toma quando se decide trocar de geladeira ou comprar uma bicicleta. Depende de políticas públicas que garantam a oferta no lugar onde as pessoas moram. A desigualdade na oferta de serviços é territorial e contribui para tornar mais ou menos aguda a desigualdade entre cidadãos. Bom, gente, a gente pode observar que o crescimento
dessas utilidades, né, que é fundamental para a nossa cidade, que é fundamental para o crescimento da população. É saneamento básico, água, luz. Começou no Sudeste e foi se espalhando para as outras regiões. No mapa, ele está dividido não em estados, o mapa está dividido em regiões. Região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E aí vocês podem observar que o crescimento sempre vinha a partir do Sudeste, devido à industrialização e à modernização, né? A gente vê que o Brasil ele é muito novinho ainda, ele é um país que está engatinhando ainda. Por quê? Porque nem todo mundo tem acesso ao saneamento básico, assim como acontece aqui no Rio de Janeiro. A gente tem uma parte da população com acesso a esse saneamento, só que outra parte da população não tem acesso, mesmo aqui na cidade. Nas regiões de favelas, de morros, a gente não encontra ainda o saneamento básico, não encontra uma boa coleta de lixo, não encontra uma eletricidade bem cabeada, com fios que possam chegar a toda a população, sempre tem muito gato, né? E outras questões mais. Bom, aí vocês vão responder essa questão para mim, elaborem, pensem, escrevam, para a gente responder essa questão aqui na aula ao vivo, tá ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só mandar via Teams ou pelo Classep, tá bom? Um beijo, até a próxima!